Avancemos então. O meu nome é Herbert Beaumont e, como eu costumo dizer, vou ser o Cicerone, para que conheçam um pouco sobre o que é este negócio, esta oportunidade de negócio. É um negócio exclusivo, e vão perceber porquê. É profundamente ético e nós consideramos que é o mais poderoso do mundo. São ilações que nós tiramos, mas que cada um de vós pode, de per si, entender se efetivamente há exclusividade, se há ética e também se há poder neste negócio. Damos então um passo em frente, para fazer um aviso legal. É aquilo a que habitualmente se designa disclosure ou disclaimer. É uma nota que é muito importante para que as pessoas entendam qual é o enquadramento onde nós trabalhamos. Esta apresentação de negócio é feita por parceiros autónomos da Amplivo. Nós não somos a Amplivo, somos parceiros autónomos da Amplivo. Oferecemos um serviço de remoção de resíduos plásticos, nada mais do que isso. Respeitamos o enquadramento legal e, nessa conformidade, não necessitamos de licença financeira para vender este serviço. Não somos gestores financeiros, pelo que não comercializamos produtos financeiros. Isto fica muito claro. O crédito de plástico, do qual falaremos adiante, é apenas um recibo digital que corresponde a uma determinada quantidade de plástico recolhido do meio ambiente e posteriormente reciclado. É importante que registrem esta informação, porque esta informação dá-nos a credibilidade necessária para que nós possamos então explicar e mostrar o que é este negócio. O que é que nós vamos ver a seguir? Vamos ver 4 blocos de informação. A saber, o primeiro, o problema. Vamos, de uma forma muito sucinta, analisar o problema e depois entender qual é a solução que nós propomos. Vamos também, enfim, echar um vistazo, como dizem os castelhanos, dar uma olhadela a que revolução é esta e depois entender a essência desta apresentação, a oportunidade. Compete, ou competerá neste caso, a cada um dos presentes perceber se é realmente uma oportunidade para depois poderem dar um passo em frente. O problema. Qual é o problema então? O problema, enfim, toda a gente sabe, toda a gente conhece, porque já ouviu uma notícia, já leu, enfim, uma nota no jornal. Os resíduos de plástico espalhados por todo o mundo são manifestamente um problema e é um problema que merece uma solução rápida, sob pena de estarmos a estragar cada vez mais o planeta, a poluir de uma forma descontrolada. A reciclagem começa e acaba em cada um de nós. Este pequeno vídeo é bem elucidativo do que está acontecendo no planeta. Eu chamo-lhe a viagem da garrafa. Bom, é um vídeo que nos mostra que a contaminação por plástico é uma realidade naquilo que comemos, no ar que respiramos e necessariamente também na água que bebemos. Hum, este slide agora mostra-nos uma nota que foi emitida pela WWF, World Wide Fund for Nature. É uma entidade reconhecida por todos que dizem que, de uma forma involuntária necessariamente, porque eu acredito que nenhum ser humano come plástico voluntariamente, nós ingerimos cerca de 5 gramas de microplásticos por semana. Isto é incrível. Isto equivale a dizer que nós estamos a comer um cartão de crédito por semana. Eu, quando tive, enfim, noção do que isto significava, fiquei atónito. E admito que as pessoas, quando ouvem pela primeira vez isto, não queiram acreditar. Mas é verdade, portanto, há estudos que indicam que, de uma forma involuntária, claro, as pessoas ingerem plástico. Equivale a um cartão de crédito por semana. 52 semanas no ano. Vejam bem quantos cartões é que cada um de nós come. É incrível, não é? Também há notícias que nos dizem que microplásticos ou até nanopartículas já circulam pelo nosso organismo. Os órgãos são afetados necessariamente. Estamos a falar, enfim, dos pulmões, fígado e, surpreendentemente, também do cérebro humano, com consequências graves. Também já foram encontrados microplásticos em placentas, em bebés e em fetos humanos. É impressionante isto.
e seguramente que nos faz refletir. Pois bem, o problema está equacionado e muito rapidamente equacionado. Não é preciso dizer mais. Porque, curiosamente, nós sempre que fazemos apresentações, depois recebemos notícias de pessoas que connosco partilham estes elementos, que nos dizem: olha, tenho aqui mais uma ideia, mais uma informação, uma notícia, mais um vídeo, porque é fácil descobrir que o problema é grave, é manifestamente grave. Vamos então perceber qual é a solução. A solução é simples, é limpar o planeta o mais rapidamente possível. Mas agora é como fazê-lo. Eu tenho conhecimento, e seguramente alguns dos presentes também sabem, que há equipas que voluntariamente se organizam para limpar espaços públicos, jardins, praias e por aí fora. Será que isso é suficiente? Será que isso é uma solução capaz? Garantidamente não. As empresas poluem, os particulares poluem e, em média, cada um de nós polui cerca de 50, entre 50 a 70 quilos de plástico por ano. Portanto, é muito plástico. É cada vez mais plástico. Então vamos ver qual é a solução que nós sugerimos. Corsair, por um futuro mais limpo, há um dito popular português que diz cada macaco no seu galho. Pois bem, ainda que voluntariamente possamos querer limpar o planeta, é melhor entregar essa tarefa a quem sabe fazer. E a Corsair luta por um futuro mais limpo, transformando os resíduos plásticos em bio-óleo avançado. Eu chamo a atenção para este circuito entre a captação dos resíduos plásticos e a transformação em bióleo avançado naquilo que é a economia circular. É um aspecto extraordinário porque com esta economia circular todos ganhamos. O planeta, a Corsair necessariamente e cada um de nós. As emissões através, digamos assim, do trabalho que a Corsair desenvolve, que é, no fundo, reciclagem química e não reciclagem mecânica, dos plásticos, o que eles fazem, fazem através de um processo que está em conformidade com as normas internacionais. Portanto, não poluem mais, pelo contrário, baixo teor de enxofre e baixo teor de CO2. Por outro lado, o produto final tem grande procura. E aqui é que está também, ou que deve estar a nossa atenção para entendermos exatamente o que a Corsair faz e quais são os benefícios que nós podemos subtrair daqui. A Corsair tem necessariamente uma planificação, uma estratégia de crescimento, e se repararmos, os retângulos cinzentos indicam as usinas, enfim, usinas é uma palavra que os brasileiros usam muito, nós usamos fábricas de transformação e por aí fora, que já estão operacionais, com vários reatores. Eu não vou perder tempo a dizer que são três ou quatro ou cinco, mas são muitos reatores e cada vez mais. Mas vou dizer-vos que a perspectiva de desenvolvimento em 2025 aponta para todos os retângulos que estão a azul escuro, nomeadamente nos Estados Unidos. E porquê esta particularidade em relação aos Estados Unidos? Simplesmente porque eh, a dimensão, nomeadamente económica, dos Estados Unidos faz com que eles sejam dos maiores poluidores do planeta. E em bom rigor, eles não tinham, curiosamente, também uma estrutura de eliminação dos plásticos. Através da Corsair está perspectivado que eles vão começar, digamos assim, a montar estruturas, com vários reatores cada uma delas, e que vão possibilitar limpar o plástico dos Estados Unidos. Isto vai acontecer um pouco por todo lado. Canadá, Países Baixos, Itália, América do Sul. Isto é uma tendência. Reparem que o objetivo da Corsair para o ano 2030 será a produção de 1 bilhão de litros de bioóleo avançado por ano. É tremendo. 1 bilhão. É um valor de referência. Certificação ISCC Plus por 3 anos. Estas certificações de que falaremos, esta e outra, mais adiante, garantem que a empresa está normalizada, está regulamentada, respeita as normas internacionais de sustentabilidade e isto é manifestamente um atributo de alguém, neste caso uma pessoa coletiva, a empresa, que se estabeleceu segundo normas, segundo princípios e, portanto, está perfeitamente assessorada também em termos de fiscalidade, em termos de normativas. É muito importante esta certificação International Sustainability and Carbon Certification. Portanto,
uma certificação para a Corsair no que diz respeito à sua forma de produzir o bioóleo avançado. Parcerias industriais também estão a acontecer, e o que é curioso é que, e vou fazer aqui um parênteses para comentar, a Corsair é uma empresa relativamente nova. É considerado aquilo que se chama um unicórnio, ou seja, uma startup que em muito pouco tempo, neste caso em 4 anos e qualquer coisa, seguindo a um nível de faturação brutal, a um reconhecimento internacional incrível, porque justamente tem um produto final, tem um propósito, tem uma visão, uma missão, tem valores que sustentam toda a sua ação. E o que é que acontece? Esta empresa que aqui está, a Huayin Pyrolysis e a Beston Group, são empresas que forneciam os reatores que a Corsair comprava. O que acontece é que eles perceberam a magnitude do projeto da Corsair e disseram: Senhora Corsair, nós não queremos apenas fornecer os reatores, nós queremos ser vossos parceiros. Reparem bem nisto. As empresas é que começam a aproximar-se da Corsair. Temos aqui um outro grupo empresarial também, Count Group, que são especialistas em petroquímica industrial, que também deram um passo nesse sentido. Reconheceram a capacidade que a Corsair tem, o propósito, como eu referi, enfim, os valores, a missão, a visão, e disseram: nós queremos estar ao vosso lado. E, portanto, as parcerias vão acontecendo cada vez mais por esse mundo fora. E aqui vem aquilo a que nós podemos chamar a cereja no topo do bolo. Se é que de um bolo se trata e de cerejas, não é? Estamos aqui a falar de um gigante da petroquímica. Estamos a falar da Shell. A Shell, como sabem, é a maior petrolífera europeia e também entrou num acordo com a Corsair para a compra da totalidade da produção do bioóleo avançado de pirólise. Reparem que quando um gigante diz vocês estão a trabalhar bem, eu quero o vosso produto, é significativo, é um reconhecimento de que há todo um processo de qualidade. Agora a pergunta é: porquê que a Shell dá este passo? Logicamente porque o que eles querem é dominar o mercado do tal produto, o tal bioóleo avançado, que é apetecível, porque todos aqueles que constroem novo plástico precisam de um produto de qualidade para produzir esse novo plástico. E por outro lado também há outras aplicações, mas este comentário penso que é suficiente para entendermos a dimensão e a qualidade dos parceiros que se aproximam da Corsair. Por outro lado, a Corsair também tem enfim, uma ação social que é de reconhecido mérito. Quando se fala na Tailândia como, enfim, o início de todo o processo prático da Corsair, a Corsair tem uma direção que está estabelecida na Holanda e uma outra que está na Tailândia. Porque na prática, os primeiros reatores começaram a funcionar na Tailândia. O que eles fazem, socialmente falando, é que apoiam pessoas que vivem em condições de muita pobreza. Fornecem-lhes casas, alimentos e também há uma colaboração que é muito estreita entre associações de pesca que no passado saíam para o mar, apanhavam o peixe e comercializavam. Hoje, por força das circunstâncias, acabam por sair e apanhar resíduos plásticos em vez do peixe e depois, em vez de os voltarem a dar para o mar, eles acabam por os entregar à Corsair que os recompensa com essa ação. Portanto, eles dão dinheiro em troca de resíduos plásticos nas zonas mais pobres da Tailândia. Socialmente, fazem-no através da Fundação Corsair. Este aspecto também é importante para que conheçam melhor ainda a evolução de todo o programa que a Corsair tem. Eh, Enfim, os responsáveis da Corsair foram recebidos no Parlamento Europeu, na sede italiana do Parlamento Europeu, para apresentarem a sua solução industrial. Nessa altura foram propaladas muitas notícias e cada vez mais as redes sociais e não só, portanto, os mídia, vão falando deste grandioso projeto que, enfim, está desenhado de forma a que todos possam ter uma oportunidade de ganhar com ele. Já vamos ver como também quando analisarmos a oportunidade. Aqui estamos a falar ainda na Corsair na perspectiva da solução. E aqui temos uma série de marcas que são reconhecidas, todas elas de uma forma ou de outra já se aproximaram ou vêm a aproximar-se cada vez mais
da Corsair num reconhecimento tático e tácito para que possam também beneficiar com a capacidade que a empresa tem estado a revelar. Chegou o momento de vos falarmos da revolução. E aqui poderíamos falar na revolução apenas na tokenização. Alguns de vós seguramente percebem que a tokenização tem que ver com tokens. Tokens enfim, é um ativo digital. Eu prefiro falar na revolução digital, no seu todo. E reparem que este CSR 25 é um token que constitui manifestamente um marco no universo digital. Este universo digital é novo, tem 10, 11, 12 anos no máximo. E a verdade é que é um universo digital que movimenta trilhões. E vamos entender o peso que este CSR 25 tem no processo evolutivo da Corsair e não só. Eu quero chamar a atenção para este aspecto para que as pessoas possam refletir um pouco sobre o que é que significa uma revolução. A ideia não é ler tudo isso que aqui está. A ideia é apenas. São três marcos na evolução da humanidade. Reparem que até 1760 aconteceu aquilo a que se designou a Revolução Agrária. Não a reforma agrária, a Revolução Agrária. Ou seja, começou a haver a preocupação da valorização da terra. Não é que não houvesse antes, mas a partir daí começou a haver regras nesse sentido. E, portanto, havia o senhor feudal portanto, havia aqui um conjunto de informação que depois vocês podem consultar isto, porque aqui embaixo eu tenho sempre o cuidado de pôr a fonte dessa mesma informação, mas havia o pagamento do dízimo. Reparem, quando se falava do senhor feudal, isto é apenas um pouco de história, quando a terra era vendida, quem vivia na terra, os servos, eram vendidos igualmente. Depois passou-se para uma outra situação em que a terra deixou de ter a importância que lhe era dada. Porquê? Porque aconteceu a Revolução Industrial, produção maciça de produtos, e a máquina, as fábricas, passaram a ter a preponderância. E depois, desde 1980, e vamos ver quando é que ela termina, porque há quem já fala na Revolução da Consciência e outras coisas do género, mas até lá as máquinas também tiveram um papel fundamental e agora o importante não são as máquinas nem a terra, o importante é o conhecimento que cada um tem para tomar decisões. E reparem que há aqui um aspecto muito interessante, aqui ao nível dos servos escravos, depois apareceu o operariado e agora fala-se em precariado. É curioso, porquê precariado? Porque quantas pessoas nós conhecemos que têm, enfim, empregos precários, estão sempre na corda bamba. Daí a importância de nós percebermos que é muito interessante ter uma fonte principal de rendimento, mas é muito interessante também ter fontes alternativas de rendimento. E isto enquadra-se perfeitamente nesta oportunidade. Ninguém tem que largar aquilo que está a fazer, mas pode criar, se assim o entender, uma fonte secundária de rendimento e ganhar com isso. Vamos ver. Pois bem, mercado dos créditos de plástico. Para entendermos este mercado, é preciso voltar um bocadinho atrás e falar no mercado dos créditos de carbono. Porquê? Como sabem, as empresas hoje em dia, de uma forma geral, e em particular países mais organizados, vou chamar assim, as empresas são obrigadas a pagar a sua pegada. eh, Ora, o que é que aconteceu aqui? Cá estamos outra vez, peço desculpa. As empresas são obrigadas a pagar a sua pegada, porque o protocolo de Kyoto definiu que os países tinham que se organizar para reduzir as emissões de gases com efeito estufa, o chamado CO2. E, portanto, a legislação obriga a que os países cumpram isso mesmo. Este mercado, este novo mercado dos créditos de plástico, vem nessa linha evolutiva. É o irmão mais novo dos créditos de carbono. E, portanto, as empresas particulares podem também pagar a sua pegada de poluição de plástico através destes créditos de plástico. Esta informação é apenas uma referência para nós percebermos a dimensão destes mercados. 1,1 trilhões de dólares.
Esta quantidade de dólares foram transacionados no mercado de créditos de carbono só no ano de 2023. É evidente que há estudos que indicam e apontam, e estima-se que em 2028 serão negociados cerca de 2,3 trilhões de dólares em créditos de carbono. É manifestamente um montante exorbitante. Porquê esta referência? Simplesmente porque, em termos de projeções de mercado, estima-se também que, relativamente aos créditos de plástico, eles constituam mais ou menos 10% do mercado dos créditos de carbono. Porquê? É o mais novo, como eu referi, está em crescimento e esses 10%, em função dos tais 2,3 trilhões, significam mais de 230 mil milhões de dólares até 2028. Isto dá-nos uma perspectiva de que realmente estamos aqui a movimentar muito, muito dinheiro. A Corsair é atualmente líder mundial no mercado e, logicamente, perante os comentários que eu fiz anteriormente, estes 10% de mercado podem significar vendas anuais superiores a 23 mil milhões de dólares. É muito milhão de dólares juntos. Concordam comigo? Seguramente que sim. Todo este processo é um processo que não está em cima do joelho, não é alguém que lhe apeteceu dizer isto, há documentação e quem faz esta certificação é a TÜV-SÜD. É uma entidade reconhecida também, é uma empresa alemã que certifica praticamente tudo aquilo que nós quisermos. Tem uma longa história e tem milhares e milhares e milhares de certificações. Também tem um volume de faturação apreciável. E, portanto, mais uma vez, é outra certificação de que vos falo que atesta o rigor, a disciplina e a forma orientada como a empresa está a ser gerida. O que é então o crédito de plástico CSR 25? Numa forma muito simples, eu diria que é um recibo digital reconhecido, certificado, posso adiantar, que comprova a eliminação de resíduos de plástico do meio ambiente. Isto é o crédito de plástico CSR 25. Segundo a WWF, já há pouco mencionei num outro comentário, segundo eles, um crédito plástico é uma unidade digital transferível, intangível, se quiserem também, ninguém pode tocar, é virtual, mas que representa uma quantidade específica de plástico que é recolhido do meio ambiente e depois reciclado. É esta a ideia do que é um crédito de plástico. O que é que nós podemos fazer pelo planeta depois de toda esta história, depois desta conversa? Pois bem, o que podemos fazer, tendo a consciência do problema, já conhecendo um pouco da solução que nós adiantamos, o que é que podemos fazer? Pois bem, podemos compensar a poluição de plásticos que fazemos na perspectiva de particulares e de empresas. Como é que o fazemos? Adquirimos pacotes de remoção de resíduos de plástico. E o que é curioso é que, ao fazer, vamos receber a nossa carteira os certificados, aquilo que certifica o nosso gesto de comprar os pacotes. Eu compro um pacote de remoção de plásticos e vou receber um certificado sob a forma de um token, sob a forma de um crédito de plástico que tem a designação CSR 25. O mais interessante de tudo é que esse crédito tem valor pecuniário. Isto é muito interessante. Por favor, registrem a informação. Vou repetir o circuito. Eu tenho a sensibilidade para perceber que o planeta está cada vez mais sujo. Tomo a iniciativa de comprar um pacote de remoção de resíduos de plástico. Já vamos conhecer os pacotes de remoção, os valores que eles têm por aí fora. E, ao fazer isto, eu vou receber na minha carteira a certificação que atesta que eu efetivamente adquiri aquele pacote, sob a forma de um token chamado CSR 25, que tem valor de mercado, tem valor pecuniário. Ora, isto aqui avançou. Ok. Como é que eu posso ser plástico neutro? Ou seja, como é que eu posso então pagar a minha pegada de plástico? Isto é um pouco a repetição do anterior, mas ficamos com mais informação. O ponto um, a Corsair recicla os resíduos de plástico, transforma-os em bióleo avançado, como eu já referi no passado recente. Por cada quilo de plástico reciclado, a Corsair emite 10 CSR 25 para o mercado.
As pessoas particulares, 10 mil seres, é fácil de fazer, for uma ciência exata. Marcas mundiais que já utilizam canos de plástico, cá estão algumas delas, nós conhecemos praticamente todas elas, desde a Starbucks, Microsoft, Nestlé, enfim, Danone, conhecemos estas marcas todas, são marcas de prestígio, marcas reconhecidas, que percebem a problemática do plástico e que querem eliminar a sua pegada de plástico. Aqui temos outros parceiros internacionais que já utilizam créditos de plástico, ou seja, já tomaram a iniciativa de dar um passo em frente e dizer, sim senhor, olha, eu tenho alguns milhões para pagar em termos de produção de plástico e, portanto, quero pagar a minha pegada. E beneficiam com isso. Já vamos perceber porque é que as empresas fazem isso, aliás, até antes de serem obrigadas, porque, embora a legislação europeia já obrigue algumas empresas, um pouco por todo lado as coisas não são exatamente assim. Mas voluntariamente estas empresas já deram passos em frente para pagar a sua pegada plástica. As vantagens são evidentes, passam a ter marcas que são sustentáveis porque reconhecem o empenho na luta contra a poluição dos resíduos de plástico, têm vantagens fiscais, o custo deste serviço pode ser deduzido nas despesas da empresa e reparem neste terceiro ponto. No futuro próximo, o que vai acontecer é que algumas empresas, para se candidatarem, por exemplo, a fundos comunitários e outras situações que tenham a ver com finanças, vão ter que elaborar orçamentos de sustentabilidade, onde um dos pontos pode e vai ser, com certeza, a pegada de plástico. Aqui, esta imagem aqui ao lado, onde está um pulverizador com um selo cá embaixo, é apenas o reconhecimento de que aquela marca daquele produto tem um selo e vai permitir que qualquer consumidor depois no futuro, ao aproximar o seu celular, o seu telefone, vai ler a quantidade de plástico que aquela empresa enfim, quantidade de pacotes que já comprou para anular a sua pegada de poluição plástica. O CSR 25 é, enfim, o crédito plástico mais vendido em todo o mundo, é uma observação que pode ser constatável também. Em bom rigor, o que é preciso perceber é que estamos num momento em que a decisão pode levar-nos, pode guindar-nos a níveis superiores em termos financeiros e tudo o que isso traz de bom para as famílias, não é? Todos nós queremos o bom e o melhor, isso é um facto, e, portanto, buscamos uma oportunidade. Como eu referi quando falei na Revolução, estamos num momento da vida da humanidade em que todos nós, através do conhecimento, podemos alcançar-nos a chegar a níveis de faturação muito interessantes. Por outro lado, há aqui uma causa que é preciso valorizar. Ajudamos a limpar o planeta, é um facto. No fundo, damos a possibilidade da Corsair fazer mais e melhor com o nosso apoio. Passamos a integrar um grupo que é líder a nível mundial e depois estamos integrados numa rede de parceiros ativos e, por outro lado e por fim, seremos donos de um negócio ético que é exclusivo e é único. Esta apresentação, como todas aquelas que fazemos, devem ser olhadas por todos aqueles que nos visitam como uma ferramenta de trabalho. E o propósito é simples. Nós, enquanto pessoas responsáveis, ao convidarmos alguém, não vamos deixá-los sozinhos. Por uma razão simples, quem quiser ir rapidamente até pode viajar sozinho, mas quem quer chegar longe vai em grupo, vai em equipa, vai em conjunto. É esse o nosso propósito. Portanto, quando convidarmos alguém, não vamos abandoná-lo, vamos dar-lhe o apoio necessário, o esclarecimento necessário. E chegados aqui, aquelas pessoas que me ouvem pela primeira vez, o que devem fazer agora é voltarem-se para a pessoa que vos deu esta oportunidade e pedirem-lhes informação. Em princípio, essa pessoa deve estar habilitada para usar a informação, mas se não tiver, não há problema nenhum. Nós, para além das sessões de apresentação, temos sessões de formação. Mas para isso a pessoa tem que estar identificada, sabemos quem é a pessoa, está identificada através do registro na Amplivo, pertence a uma estrutura, a uma equipa, e a partir daí tem acesso às formações. As formações são temáticas, são específicas
E há sempre pessoas que têm a solução da dúvida, da pergunta, da dificuldade que a pessoa apresentar. Portanto, o processo é simples. Falem com a pessoa que vos deu esta oportunidade, procurem saber quando é que há a próxima formação e estejam presentes. E as dúvidas serão esclarecidas e, garantidamente, o vosso futuro, à semelhança do futuro de todos nós, será brilhante. Muito boa noite a todos, um bem-aja e até sempre.